Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores viradas de chave da história da humanidade. A gente vai entender a jornada de como saímos de uma vida de caça e coleta para construir as primeiras grandes civilizações. É uma história que, no fundo, ajuda a gente a entender quem somos hoje. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: como é que essa mudança gigantesca aconteceu? Como é que pequenos grupos que viviam se movendo deram lugar a sociedades super complexas e organizadas? Parece um salto enorme, né? Pois é, vamos investigar isso juntos. Bom, para entender a mudança, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender qual era o ponto de partida. Vamos voltar lá para o comecinho, para uma era em que a vida era definida pelo movimento. No início, a vida era nômade. O que isso quer dizer? Que a sobrevivência dependia totalmente da capacidade de encontrar comida. E para isso, era preciso seguir os animais, acompanhar as estações do ano. A vida era, basicamente, uma busca constante por sustento. E aqui a gente vê o grande contraste que define essa era. De um lado, a vida nômade, que era puro movimento, foco total em sobreviver dia após dia. Do outro, a vida sedentária, com um lugar fixo para morar e, o mais importante, a produção do próprio alimento. Entender essa transição é a peça-chave da nossa história. E então, aconteceu algo que mudou as regras do jogo. Uma série de descobertas que transformou não só o jeito como as pessoas comiam, mas como elas viviam. Foi uma verdadeira revolução, cujos efeitos a gente sente até hoje. Tudo começou com a agricultura. E não foi algo que aconteceu de um dia para o outro, claro. Foi um processo, sabe? Primeiro, a observação atenta da natureza. Depois, a experimentação de plantar sementes de propósito. E, finalmente, a colheita do próprio alimento. E por que isso foi tão revolucionário? Pensa bem. Pela primeira vez, existia uma fonte estável e previsível de comida. Isso permitiu que os grupos parassem de se mover e pudessem, enfim, ter lares permanentes. E foi isso que criou a base para todo o resto que viria depois. E quase ao mesmo tempo, outra descoberta fundamental aconteceu: a domesticação de animais. Agora não era mais preciso depender só da caça. Os animais podiam fornecer comida, materiais como lã e couro e até mesmo ajudar no trabalho pesado. Com comida garantida pela agricultura e pela criação de animais, o cenário estava pronto para a próxima grande virada. Vamos ver agora como surgiram os primeiros vilarejos e cidades. A palavra-chave aqui é excedente. Pela primeira vez na história, se produzia mais comida do que o necessário para o consumo imediato. E esse excesso de comida permitiu que as populações crescessem e se estabelecessem num só lugar. Foi assim que nasceu o estilo de vida sedentário. Em vez de se mover o tempo todo, as pessoas começaram a construir casas que duravam, a formar comunidades fixas. O conceito de lar mudou para sempre. Claro que morar perto também trouxe desafios novos, como lidar com lixo e doenças, mas era um novo começo. Olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra de um jeito bem visual o impacto disso tudo. Um grupo nômade era pequeno, limitado pela comida que conseguia encontrar. Já uma aldeia sedentária com um suprimento de comida estável podia sustentar muito mais gente. Esse excedente de grãos e a produção de novas ferramentas, como pote de cerâmica, criaram uma dinâmica totalmente nova. Se uma família tinha grãos de sobra e a outra era ótima em fazer potes, bom, por que não trocar? Foi assim que surgiu a necessidade do comércio. E esse sistema é o que a gente conhece como escambo, a troca direta de um produto por outro, sem usar dinheiro. Foi a primeira forma de economia da história. E isso não só distribuía os bens, mas também fortalecia os laços e a interdependência dentro dessas novas comunidades. Bom, com mais gente vivendo junta e a economia começando a se desenvolver, as próprias estruturas da sociedade precisaram evoluir. A vida em comunidade trouxe novas questões, novas oportunidades e novas formas de expressão. Viver em aldeias e depois em cidades exigia organização. Começaram a surgir novos papéis além do de agricultor, como artesãos e construtores. E com isso vieram as primeiras regras e as primeiras formas de liderança, que eram essenciais para gerenciar os recursos e resolver conflitos. Essa nova organização social também precisava de um foco, de algo que unisse as pessoas. Então, como é que essas primeiras civilizações expressavam suas crenças e seu poder coletivo? A resposta, em muitas culturas da Mesopotâmia, foram os zigurates. Eram construções monumentais, com formato de pirâmide com degraus, que dominavam a paisagem da cidade e pareciam tocar o céu. Mas um zigurate era muito mais do que só um prédio religioso.
Ele funcionava como um centro multifuncional para a cidade. Era um templo para os deuses, claro, mas também era um silo para guardar o excedente de grãos, a verdadeira riqueza da comunidade, e muitas vezes era um local para observar as estrelas e entender o universo. Essa frase resume tudo. Construir algo tão grandioso exigia um poder centralizado, uma força de trabalho organizada e, acima de tudo, uma fé em comum que unia toda a sociedade. O zigurate era um símbolo da própria civilização. E assim, a gente fecha o ciclo, da busca incansável por comida à construção de templos gigantescos. A jornada de caçador a construtor não foi só sobre comida, mas sobre a criação de comunidade, economia, ordem e fé. As fundações do nosso mundo, com toda a sua complexidade, foram de fato construídas com barro, grãos e a crença em algo maior.